Samuel chegou em casa mais cedo naquele dia, abriu a porta, deu 2 passos para dentro e congelou. O filho dele, um bebê de 6 meses que o médico havia jurado ser cego de nascença, estava olhando diretamente para o rosto da nova governanta e sorrindo. Eu vou te mostrar como uma mentira médica, a dor de um pai e a coragem de uma mulher invisível se cruzaram para revelar um crime monstruoso dentro de uma casa que parecia já ter morrido por dentro. O som da pasta de Samuel batendo no chão ecoou pelo corredor como um tiro. Angela virou a cabeça no mesmo instante. O coração dela quase parou. Jordan ainda estava na pequena banheira branca sobre a mesa baixa da sala lateral, molhado, com as bochechas rosadas pelo calor da água, os olhos abertos, vivos, atentos e fixos em Samuel. Não era um movimento aleatório, não era um reflexo, não era um espasmo, era foco, era reconhecimento, era visão. Samuel ficou parado por um segundo que pareceu uma eternidade. O ar não entrava, o corpo não respondia, porque o homem que estava na porta tinha passado 6 meses enterrando a própria esperança, uma camada por vez. 6 meses ouvindo que o filho nunca enxergaria a luz. 6 meses acreditando que os olhos azuis do bebê estavam vazios. 6 meses vivendo numa casa silenciosa demais, pesada demais, triste demais. E agora, de repente, tudo aquilo estava quebrando diante dele. Jordan ouviu o pequeno estalo da pasta caindo, virou o rosto na direção do som, e quando viu a silhueta do pai, abriu um sorriso ainda maior. Samuel cambaleou para a frente. As pernas quase cederam. A mão direita encostou na parede só para ele não cair. Os olhos dele foram do rosto de Angela para o rosto do filho, depois para a água, depois de volta para o filho, como se sua mente não conseguisse aceitar o que estava vendo. Mas estava vendo. Pela primeira vez em 6 meses, ele não era o único na sala sendo testado pela realidade. A própria realidade estava sendo desmontada diante dele. Jordan ergueu uma das mãos molhadas, abriu e fechou os dedinhos no ar, como se quisesse alcançar aquele homem que até então existia para ele apenas como voz, toque e cheiro. Samuel deu mais um passo, depois outro. Então caiu de joelhos ao lado da banheira, sem se importar com o terno caro, com a água espalhando no chão, com nada. Os olhos dele encheram sem pedir permissão. A boca tremeu. A voz saiu rouca. Jordan. O bebê olhou diretamente para os olhos do pai. Sem hesitar, sem desvio, sem sombra, direto. Como se dissesse, com o silêncio mais devastador do mundo, eu sempre estive aqui. Samuel levou uma mão até a boca. Depois estendeu um dedo, com medo até de respirar errado. Jordan agarrou aquele dedo, forte o bastante para acabar com os restos de resistência que ainda havia naquele homem. E então Samuel chorou. Não o choro controlado de um adulto tentando se manter firme. Não aquele choro silencioso e disciplinado de quem aprendeu a sofrer em pé. Ele chorou como alguém que foi partido ao meio, e no mesmo instante, percebeu que a verdade da própria vida inteira havia sido sequestrada. Você consegue me ver? A frase saiu como um sussurro quebrado. Meu Deus, você consegue me ver? Angela estava imóvel. As mãos tremiam. O peito subia e descia rápido. Ela tinha imaginado aquele momento tantas vezes na cabeça, mas não daquele jeito. Não com Samuel chegando de surpresa. Não com a verdade estourando de uma vez. Não com a emoção dele explodindo ali, sem defesa, sem preparação, sem qualquer chance de voltar atrás. Jordan continuava olhando para o pai. Pisca, sorri, move a cabeça. Segue o rosto de Samuel quando ele se desloca alguns centímetros para o lado. Ali não havia dúvida. Ali não havia espaço para diagnóstico, parecer, desculpa ou interpretação. A criança enxergava. E, se enxergava agora, então a pergunta era tão simples quanto brutal. Desde quando? A sala inteira parecia diferente. A luz do fim da tarde, que entrava pelas janelas largas, tocava o rosto de Jordan. E os olhos dele reagiam. Acompanham o brilho, se ajustam, fecham levemente, abrem de novo. Angela sentiu as lágrimas descerem, porque ela sabia. Sabia que aquele momento não tinha começado ali. Tinha começado dias antes. Sem testemunhas, sem aplausos, sem ninguém para acreditar nela. Tinha começado quando ela, a quarta funcionária em poucos meses, uma mulher treinada pela vida inteira a ficar calada e não chamar atenção, decidiu não olhar para o outro lado. E para entender por que esse instante foi tão devastador, você precisa voltar no tempo. Precisa voltar para antes daquela banheira, antes da desconfiança, antes do frasco escondido, antes da mentira. Precisa voltar para quando Samuel Harmon ainda acreditava que o pior que podia lhe acontecer era perder a esposa. 3 anos antes, o quarto estava vazio. As paredes ainda cheiravam a tinta fresca. Havia amostras espalhadas sobre o chão de madeira,
pequenos cartões em tons de amarelo, azul, creme, branco, verde muito claro. Samuel estava parado no meio do cômodo, segurando duas opções de cor, enquanto Victoria observava tudo com uma mão apoiada na barriga. Ela sorria daquele jeito que fazia o ambiente parecer mais leve só por ela estar nele. Azul ou amarelo? Ele perguntou. Victoria inclinou a cabeça, pensou 2 segundos e depois riu. Os dois. Samuel sorriu. Os dois? Nosso filho merece um quarto cheio de luz. Ela disse isso com uma certeza tão simples, tão bonita, que Samuel nem discutiu. No fim da tarde, os dois abriram as latas de tinta. Pintaram juntos. Fizeram bagunça. Ela manchou o rosto dele de azul. Ele encostou um dedo amarelo na ponta do nariz dela. Riram como duas pessoas que acreditavam com toda a alma que a vida, apesar de difícil às vezes, estava finalmente abrindo um caminho doce diante deles. Victoria passava a mão pela parede e imaginava o bebê crescendo ali. Falava sobre móveis, falava sobre livros infantis, falava sobre como queria mostrar nuvens, pássaros, árvores, chuva, tudo. Ela não falava como alguém que montava um quarto. Ela falava como alguém que organizava o futuro. Samuel ouvia e guardava cada detalhe. Porque amar Victoria era isso. Era acreditar no mundo quando ela falava dele. Ela andava pela casa com uma energia que contagiava até os funcionários mais antigos. O velho Sr. Chen, sempre formal, tinha sorrido quando ela mostrou os tecidos da cortina. A cozinheira comentava que a casa parecia mais clara quando a senhora passava pela cozinha. Até o jardim parecia responder à presença dela. Naquela fase, a mansão nos arredores de São Francisco não era silenciosa. Era viva, tinha passos, tinha música baixa, tinha cheiro de pão pela manhã, tinha conversa no corredor, tinha planos, tinha expectativa, tinha um bebê que ainda nem havia nascido, mas já ocupava o centro emocional de tudo. Então veio a terça-feira. Victoria entrou em trabalho de parto no começo da manhã. Samuel estava nervoso, mas feliz. Nada parecia fora do normal. A bolsa estourou, as malas já estavam prontas. Eles foram para o hospital com aquela mistura de medo e alegria que acompanha quase todo o nascimento. Victoria apertava a mão dele entre uma contração e outra. Ria às vezes, fazia piadas. Dizia que, se o bebê herdasse o drama do pai, a casa deles nunca mais teria um minuto de paz. Samuel beijava a testa dela e dizia qualquer coisa só para esconder o quanto estava emocionado. Horas depois, Jordan nasceu. Pequeno, lindo, perfeito aos olhos de Samuel. O choro dele encheu a sala e rasgou o coração do pai de um jeito que nenhuma palavra seria capaz de explicar. Samuel viu o filho por instantes. Depois viu Victoria, cansada, pálida, mas sorrindo. Ele é lindo, ela murmurou. Samuel beijou a mão dela. Ele é. Durante 3 horas, o mundo ainda parecia salvo. Durante 3 horas, nada indicava que aquela seria a última tarde da vida dela. Então tudo virou. Hemorragia, médicos correndo, luzes fortes, comandos rápidos, sangue, instrumentos, pressão caindo, expressões mudando. Aquela energia calma da maternidade deu lugar a um terror clínico que não pedia licença para entrar. Samuel foi empurrado para o lado, depois autorizado a se aproximar de novo, depois afastado, depois chamado, tudo num intervalo tão curto que sua mente não conseguiu acompanhar. Victoria procurou a mão dele. Ele segurou, apertou. Disse que estava ali. Disse que a amava. Disse que ela precisava ficar. Disse um monte de coisas que ninguém diz, esperando que sejam as últimas. Mas foram. Ele viu o momento em que o olhar dela enfraqueceu. Viu a luta saindo do corpo. Viu os dedos dela perderem calor. Viu a mulher que pintou paredes amarelas e azuis para o filho desaparecer diante dele enquanto, do outro lado do corredor, o filho recém-nascido chorava pela primeira vez no mundo. Jordan tinha 3 horas de vida quando Samuel se tornou viúvo. E esse tipo de frase só parece curta para quem nunca precisou sobreviver dentro dela. Os dias seguintes não vieram como dias, vieram como peso. Samuel voltava para casa com o bebê nos braços e a sensação de que estava entrando num lugar errado. Como se aquela casa fosse feita para 3 respirações e agora tivesse perdido uma delas. Os funcionários falavam baixo, as portas fechavam sem barulho, as janelas permaneciam cobertas mais tempo do que deveriam. A luz incomodava, a comida perdia sabor, as horas da madrugada se transformavam numa massa confusa de mamadeiras, choro, fraldas, silêncio e exaustão. Samuel fazia o que precisava fazer. Trocava, limpava, carregava, aquecia leite, andava pelo quarto do bebê no escuro, encostava o rosto no topo da cabeça de Jordan e repetia para si mesmo que iria conseguir.
mas havia algo ali. Algo que ele não sabia nomear. Nos primeiros dias, ele achou que Jordan era apenas um recém-nascido mais quieto, mais sonolento, menos reativo. O menino chorava, claro, mas tinha momentos longos demais de passividade, olhos abertos, porém sem foco, sem buscar rostos, sem seguir luz, sem reagir às tentativas do pai de chamar atenção. Samuel não entendeu. Ninguém entende o que não quer perder logo depois de já ter perdido quase tudo. 6 semanas depois, veio a consulta. Doutora Helena Crane, nome respeitado, tom seguro, jaleco impecável, vocabulário preciso, aquela espécie de autoridade que faz pessoas em luto entregarem a ela o resto da própria confiança. Samuel sentou-se diante dela com Jordan no colo. O bebê estava quieto, tão quieto que a própria sala parecia absorver o silêncio dele. Dr. Crane fez exames, luzes, anotações, olhares demorados. Fez algumas perguntas. Falou de respostas pupilares. Falou de desenvolvimento. Falou de nervos ópticos. Samuel ouviu tudo como alguém suspenso sobre um abismo que ainda não enxergava. Então ela tirou os óculos, entrelaçou as mãos e disse a frase que reescreveria a vida dele. Seu filho é cego. Samuel não respondeu de imediato. As palavras entraram devagar. Não porque fossem difíceis de entender, mas porque eram impossíveis de aceitar. O que isso quer dizer? Ele perguntou. A médica manteve o mesmo tom. Os nervos ópticos não se desenvolveram como deveriam. É permanente. Permanente? Ele nunca vai enxergar. Samuel piscou várias vezes. A garganta travou. Nunca? Não luz, não rostos, não movimentos, não o Senhor, não este consultório. Às vezes uma pessoa recebe uma notícia tão brutal que não reage de forma dramática. Não grita, não quebra nada, só fica vazia. Samuel assentiu como se estivesse entendendo, mas por dentro algo desabava de novo. Porque a morte de Victoria tinha sido um golpe. Aquilo era outro, e pior, porque vinha acompanhado de uma culpa silenciosa. A sensação de que a última parte viva dela, o único pedaço físico que restava dela, estaria condenado a uma escuridão eterna. Ele voltou para casa com Jordan e entrou no quarto amarelo e azul que Victoria tinha sonhado. Ficou parado ali muito tempo, o bebê no colo, a cabeça baixa, as paredes coloridas diante dele, e uma pergunta latejando por trás dos olhos. Porquê? Nos dias seguintes, Samuel tentou de tudo. Comprou brinquedos com luz, comprou chocalhos, comprou móveis musicais. Mexia tudo diante do rosto do bebê. Chamava pelo nome, estalava os dedos, acendia e apagava abajures. Movia objetos coloridos de um lado ao outro. Aproximava o próprio rosto, até quase encostar no do filho. Nada. Nenhum foco. Nenhuma busca. Nenhuma reação que parecesse clara o bastante para vencer o diagnóstico. E cada fracasso alimentava a sentença da médica. Cada ausência de resposta era mais um tijolo na prisão mental que começava a se formar em volta da criança. Samuel passou a ajoelhar ao lado do berço todas as noites. Às vezes falava com Victoria, às vezes falava com Deus. Às vezes não falava com ninguém, só ficava ali, olhando para Jordan dormindo, tentando amar o filho sem deixar que o medo do futuro o esmagasse por completo. O problema é que a dor, quando não encontra ar, apodrece a casa por dentro. As cortinas permaneceram fechadas mais tempo. As refeições eram servidas e muitas vezes não tocadas. Os funcionários passaram a circular como se qualquer ruído pudesse quebrar algo invisível. As visitas diminuíram. Os amigos ligavam, mas Samuel não atendia. O trabalho começou a sofrer. Ele inventava reuniões, cancelava compromissos, delegava tudo o que podia. Havia dias em que não saía do quarto do bebê. Só se sentava na poltrona, encarava as paredes que Victoria pintou e tentava imaginar como seria criar um filho sem o olhar dele, sem a visão dele, sem a presença dela. 3 governantas passaram pela casa em poucos meses. A primeira saiu dizendo que o ambiente fazia mal. A segunda alegou problema familiar, mas os olhos dela denunciavam exaustão emocional. A terceira simplesmente arrumou as malas e foi embora antes do fim da semana. Nenhuma suportou. Nenhuma conseguiu atravessar aquela atmosfera de luto, silêncio e impotência. No fundo, a casa tinha virado um mausoléu decorado com móveis caros. E foi nesse cenário que Angela Harris apareceu. Ela chegou num carro de aplicativo numa manhã cinzenta, com uma bolsa de lona gasta no ombro e uma jaqueta apertada contra o corpo para se proteger do vento frio que descia pelas colinas. Tinha 28 anos, cabelo preso de forma simples, pouca bagagem, nenhuma expectativa luxuosa, apenas necessidade.
Porque Angela não vinha de um lugar onde pessoas tinham o privilégio de escolher oportunidades perfeitas. Ela vinha do tipo de vida em que se aceita o que aparece. 18 lares temporários antes dos 18 anos. Nomes de famílias que ela aprendeu e esqueceu. Quartos onde nunca ficou tempo suficiente para se sentir em casa. Regras mudando a cada mês. Afeto raro. Permanência inexistente. Ela aprendeu cedo a não ocupar muito espaço, a não pedir demais, a observar antes de falar, a desaparecer quando necessário. Quando saiu do sistema de acolhimento, saiu com um diploma simples, um punhado de roupas, alguns documentos e uma solidão tão antiga que já parecia parte do corpo. Nos 10 anos seguintes, viveu de trabalhos que exigiam tudo e prometiam pouco. Limpou quartos de hotel antes do amanhecer, lavou banheiros de escritórios depois que todos iam embora. Dobrou roupas de famílias que nunca sabiam o nome dela. Trocou lençóis, encerou pisos, esfregou cozinhas. Aprendeu a mover-se sem ser notada, a deixar tudo impecável e sair sem deixar marca. Trabalho invisível, vida invisível. Quando viu o anúncio para uma vaga de governanta residente numa propriedade afastada, com bom salário e alojamento incluso, não fez muitas perguntas, nem tinha energia para isso. Apenas pensou que precisava de um lugar onde pudesse trabalhar, dormir e respirar, sem que o aluguel comesse quase tudo. Se havia algo estranho na oferta, ela empurrou para depois. Às vezes, quem vive apagando incêndios não tem o luxo de investigar o cheiro da fumaça. O Sr. Chen abriu os portões quando ela chegou. Homem mais velho, postura rígida, rosto sem expressão, nem rude, nem caloroso, apenas funcional. Fez um gesto para que ela o seguisse. Angela entrou. A propriedade era enorme, bonita demais, silenciosa demais. O piso brilhava, os móveis estavam perfeitamente alinhados, não havia bagunça, não havia sinal de vida doméstica normal, só ordem, ordem demais, e aquela quietude pesada que não parecia paz, mas contenção. Enquanto caminhavam pelo corredor principal, Angela viu fotografias na parede, uma mulher de cabelo escuro e sorriso luminoso, depois a mesma mulher grávida, depois ela segurando um recém-nascido no hospital. Na foto, a felicidade quase escapava da moldura. Angela diminuiu o passo. O Sr. Chen percebeu. Sra. Harman, disse ele, seco, faleceu há 6 meses. Angela assentiu, mas não conseguiu desviar os olhos de imediato, porque havia algo naquela imagem que doía sem ela saber explicar. Talvez fosse o contraste entre aquela alegria congelada e o clima de funeral permanente que a casa agora exalava. Sr. Harman prefere silêncio, continuou Chen. Ele trabalha muito, mantenha tudo em ordem, não faça perguntas desnecessárias. Entendido. Ele a levou até um pequeno quarto próximo à área de serviço. Cama simples, janela com vista para as colinas cobertas de neblina, um armário estreito, nada mais. Você começa às 6. Quando ele saiu, Angela sentou na beirada da cama e ouviu. Não passos, não conversa, não televisão, nada. Só o vento na vidraça. E, em algum momento da noite, um choro de bebê, fraco, curto. Depois silêncio de novo. Ela abriu os olhos no escuro e pensou que existiam casas onde a dor não gritava. A dor só se espalhava pelos cantos e fazia o ar ficar mais pesado. Na manhã seguinte, Angela começou cedo. Arrumou a própria cama, prendeu o cabelo, vestiu roupa neutra. Saiu do quarto e começou a se mover como sempre fizera nos outros empregos. Limpeza primeiro, poeira dos móveis, balcões, banheiros, toalhas, cozinha, prata, superfícies. Tudo era metódico. O trabalho em si não era difícil. O difícil era o clima. Ela quase não via Samuel. Às vezes escutava passos em horários estranhos. Às vezes via uma porta fechar no andar de cima. Mas encontros reais eram raros. A comida que a cozinheira deixava no balcão voltava intacta muitas noites. O Sr. Chen circulava pela casa administrando detalhes, recebendo entregas, coordenando horários, porém falando sempre o mínimo. E o bebê? Durante 4 dias, Angela quase não o viu. Sabia que estava ali. Ouvia algum som. Via um cobertor sendo levado de um lado para outro. Mas ninguém a apresentou formalmente à criança. Era como se Jordan fosse uma presença protegida, isolada, quase ritual. Na quinta manhã, isso mudou. Angela estava espanando a sala de estar quando ouviu os passos do Sr. Chen. Ele carregava um pequeno embrulho coberto por uma manta azul clara. Atravessou o espaço em silêncio, colocou o bebê sobre um tapete acolchoado perto da janela e se virou para sair. Foi então que Angela o viu de verdade. 6 meses, talvez. Cabelo claro, pele muito fina, olhos abertos. Mas o corpo parecia sem centelha, quase imóvel.
Não havia aquele vigor errático típico dos bebês. Não havia curiosidade aparente. Não havia tentativa de agarrar o ar. Angela ficou parada, o pano ainda na mão. Esse é Jordan, disse Chen, percebendo o olhar dela. Filho do Sr. Harmon. Angela se aproximou só um pouco. Ele está muito quieto. Chen respondeu como quem já repetiu aquilo inúmeras vezes. Ele é cego. A frase foi dita sem emoção. Também tem pouco processamento sensorial, não responde direito, melhor não criar expectativa. Angela olhou para o menino, os olhos dele eram azuis e limpos. Mas havia algo estranho ali, não exatamente vazio, talvez desligado. Não adianta falar com ele, acrescentou Shen. Ele não reage. E saiu. Angela continuou olhando. Bebês de 6 meses costumam tentar alcançar o próprio pé, virar a cabeça, segurar tecido, reagir a vozes novas, quase qualquer coisa. Jordan estava deitado como se o mundo tivesse sido abafado em volta dele. Ela deveria ter voltado ao trabalho. Era o mais sensato, era o esperado, mas alguma coisa a puxou. Talvez porque ela reconhecesse silêncio demais em pessoas pequenas. Talvez porque tivesse passado a vida aprendendo a notar quando algo estava errado e ninguém queria dizer. Ela se ajoelhou devagar ao lado do tapete, manteve distância suficiente para não assustá-lo. Oi, querido, sussurrou. Nada. Ela esperou. Depois estendeu a mão com cuidado e tocou a palma dele com a ponta do dedo. Os dedos se moveram, não muito, só um pequeno tremor. Angela prendeu a respiração, tocou de novo, dessa vez mais devagar, mais suave. Os dedos de Jordan se fecharam em volta do polegar dela. Ela congelou. Era uma pega fraca, sim, mas era pega. Contato. Respostas não acontecem no vazio. Elas acontecem quando um sistema percebe alguma coisa. Você sentiu, ela murmurou. Sentiu, não foi? Jordan não olhou para ela, não sorriu, mas manteve a mão fechada por mais alguns segundos, e para Angela, isso bastou para acender alguma coisa. Ela tinha passado anos lendo ambientes, interpretando pessoas, decifrando humores para sobreviver. Sabia diferenciar reflexo de resposta. Aquilo parecia resposta. Quando retirou o dedo, a mãozinha do bebê se abriu devagar, como se sentisse a perda do contato. Angela se levantou com o coração acelerado. Quis chamar alguém. Quis dizer ao Sr. Chen que o menino reagia, mas não disse, porque sabia exatamente o que ouviria. Que ela estava enganada, que não entendia o quadro, que médicos sabiam melhor, que não era papel de uma governante interpretar sinais clínicos. Então ela decidiu observar. Nos dias seguintes, Angela fez o que a vida inteira ensinou que ela fazia melhor. Ficou em silêncio e prestou atenção. Cada oportunidade em que passava pelo quarto do bebê, ela olhava discretamente. Cada vez que estava sozinha com ele por poucos minutos, testava algo. Um som, uma canção baixa, um toque, um objeto colorido. Sempre rápido, sempre sem chamar atenção. E o padrão começou a surgir. Numa tarde, enquanto dobrava lençóis no quarto infantil, ela começou a cantarolar sem perceber. Era uma melodia simples, quase nada. Jordan estava no berço. Quando a voz dela preencheu o espaço, a cabeça dele se inclinou levemente. Angela parou. Ele ficou imóvel. Ela voltou a cantarolar. A cabeça moveu outra vez, muito discretamente, mas na direção do som. O coração dela acelerou. Na manhã seguinte, a neblina abriu por alguns minutos e um feixe de sol atravessou a janela, riscando a parede do quarto. Angela estava trocando a manta de Jordan quando notou. Os olhos dele seguiram a luz. Não por acaso. Seguiram. O brilho se movia pela parede. Os olhos iam junto. Ela pegou um brinquedo amarelo da prateleira, segurou diante dele, moveu lentamente da esquerda para a direita. Jordan acompanhou. Pequeno movimento, mas real. Angela recuou um passo, em choque. Não, sussurrou para si mesma. Porque a implicação daquilo era enorme demais. Se ele seguia luz, se ele seguia cor, se ele virava para som, então alguém estava errado, muito errado. E havia mais. Quando o Sr. Chen entrava no quarto, Jordan parecia apagar. Ficava flácido, vago. Quando uma enfermeira ocasional o examinava, não respondia. Quando qualquer outra pessoa aparecia, o menino voltava ao estado descrito pela médica. Mas, em certos períodos do dia, principalmente quando Angela ficava a sós com ele, algo mudava. Não sempre com a mesma intensidade. Não o bastante para um estranho notar num olhar rápido,
mas o suficiente para ela perceber que havia ali uma criança aprisionada atrás de um véu que subia e descia. À noite, no quartinho pequeno, Angela pesquisava no celular. Cegueira mal diagnosticada em bebês. Atrasos de desenvolvimento confundidos com perda sensorial. Condições neurológicas. Superestimulação. Doenças raras. Ela lia tudo, mas um desconforto persistia. Havia um padrão de horário. Havia uma oscilação estranha. Havia um elemento artificial em tudo aquilo. Numa noite, já deitada, ela digitou palavras que a fizeram sentir vergonha só de pensar. Manter criança doente de propósito. Os resultados não eram confortáveis. Casos de abuso médico. Cuidadores que induziam sintomas. Medicamentos administrados sem necessidade. Pesquisas antiéticas. Síndrome de Munchausen por procuração. Angela desligou a tela e encarou o teto. Não, pensou. Isso é loucura. Casas ricas, médicos respeitados, ambientes organizados. Esse tipo de horror não se encaixava na imagem. Mas o mal quase nunca pede licença para combinar com a decoração. Ela pegou um caderno pequeno e começou a registrar. Hora, data, comportamento, resposta a som, resposta à luz, contato, períodos de apatia, movimento ocular. Era discreta. Anotava de madrugada. Escondia o caderno sob o colchão. Os dias passaram. E a dúvida virou certeza o suficiente para assustá-la. Na manhã em que tudo mudou, Angela entrou no quarto infantil para organizar os panos limpos. O Sr. Shen estava lá com uma pequena bandeja prateada. Sobre a bandeja, um frasco de vidro. Ela parou antes de ser notada. Shen inclinou a cabeça de Jordan com a prática de quem repetia aquele gesto todo dia. Pingou 2 gotas em cada olho. O bebê mal reagiu. Depois ele recolocou o frasco na bandeja e saiu. Simples assim, sem explicação, sem cerimônia, como se fosse parte banal da rotina. Angela ficou ouvindo os passos dele se afastarem. Só então avançou, pegou o frasco. As mãos já tremiam antes mesmo de ler. O rótulo estava gasto, mas legível o bastante. Solução Opticom 0,3%. Sedação do nervo óptico em pacientes pós-cirúrgicos. Não aprovado para uso pediátrico em menores de 2 anos. Ela sentiu o sangue gelar. Sedação, não tratamento. Não suplemento. Não medicamento restaurador. Sedação. Virou o frasco. Data de validade vencida. Meses antes de Jordan nascer. Angela colocou o vidro de volta com cuidado absurdo, como se qualquer som pudesse denunciá-la. A mente disparou. Naquela noite, procurou cada palavra do rótulo. Leu artigos médicos, bulários antigos, relatos de efeitos colaterais. O remédio havia sido desenvolvido para adultos com hipersensibilidade ocular em período pós-operatório. Reduzia a resposta visual temporariamente. Diminuía a reação à luz. Podia afetar coordenação e alerta. Em bebês, o risco era maior. Lerdeza motora. Comprometimento transitório da percepção visual. Estado letárgico. Angela leu 3, 4, 5 vezes. Depois abriu o caderno. No dia seguinte, começou a anotar os horários com mais rigor. 8 da manhã, gotas. 8h30 ao início da tarde, criança apática, olhos sem foco, corpo mole. 3 horas, pequenos sinais de retorno. 5 horas, rastreio de luz. 6h30, resposta à voz, toque, objetos. 7h30, mais presença. Era tão preciso que dava medo, como um interruptor químico. Todo dia a mesma coisa. Todo dia Jordan desaparecia após as gotas. Todo fim de tarde ele voltava. E de alguma maneira terrível, quase ninguém estava vendo isso. Angela sentava na cama à noite e sentia o estômago embrulhar. Alguém estava mantendo aquele bebê na escuridão. Mas quem? Shen administrava. Dr. Crane diagnosticava. Samuel acreditava. Quem mentia? Quem obedecia? Quem sabia? Quem fingia não saber? O mais cruel era pensar em Samuel, um homem destruído pela morte da esposa, agarrado ao que os médicos diziam, sem força sequer para imaginar que poderia haver algo pior do que o diagnóstico. Porque a verdade não era apenas que o filho via. A verdade era que alguém escolheu apagar aquilo. E se Angela falasse cedo demais? Se a chamassem de desequilibrada? Se a demitissem? Se escondessem o frasco? Se piorassem as coisas? Ela precisava de prova. Prova incontestável. Prova viva. Então tomou uma decisão. Esperaria o final da tarde, quando o efeito estivesse no fim. Daria banho em Jordan sozinha. Testaria cada resposta. Sem pressa. Sem ruído. E se o menino realmente enxergasse, ela precisaria que isso se mostrasse de uma forma impossível de negar. 3 dias depois, o momento chegou. A casa estava mais vazia que o normal.
O Sr. Chen saiu para resolver algo na cidade. A cozinheira havia ido embora cedo. Samuel, segundo a rotina habitual, deveria voltar tarde. A luz dourada do fim de tarde entrava pelas janelas como um tipo de bênção silenciosa. Angela preparou a pequena banheira. Água morna, toalha limpa, sabonete suave. Testou a temperatura 2 vezes. Depois foi buscar Jordan. Já se passaram horas desde as gotas da manhã. O bebê estava mais desperto. Os olhos se moviam mais. As mãos tentavam agarrar a manta. Ela o pegou com cuidado. Tudo bem, sussurrou. Sou eu. Ele aquietou no colo dela. Angela colocou o bebê na água devagar. Jordan não chorou. Ficou surpreso com o calor, mexeu as pernas, observou o reflexo luminoso tremendo na superfície. Angela sentiu um aperto no peito. Porque mesmo isso, um olhar curioso para a luz na água, já dizia mais do que meses de diagnósticos. Ela molhou a esponja, passou nos braços, no peito, nos ombros. Jordan pestanejou. Depois ela deixou escorrer um pouco de espuma perto da testa. Algumas bolhas desceram. Ele piscou com intenção. Ela congelou. Fez de novo. Outra piscada. Mais clara, mais coordenada. Você sente, ela disse baixinho, sem conseguir conter as lágrimas. Você sente tudo isso. Então veio o momento que mudou tudo. Jordan virou o rosto. Não para o vazio, não para a janela, para ela. Os olhos se fixaram no rosto de Angela. Fixaram, sustentaram. E ele sorriu. Não aquele espasmo aleatório que adultos usam para se convencer de que bebês estão sorrindo. Não. Foi um sorriso inteiro, intencional, iluminado, cheio de presença. Como se, pela primeira vez, ele estivesse vendo claramente a pessoa que passara dias tentando alcançá-lo. Angela começou a chorar na mesma hora. A emoção veio crua. Jordan ergueu uma mão molhada e tocou a bochecha dela. Pequenos dedos mornos. Contato leve, mas consciente. Oi, meu amor. Ela sussurrou. Você consegue me ver. Você sempre conseguiu. Foi nesse exato instante que ela ouviu o barulho atrás de si. A porta. Passos. Samuel. Ele tinha voltado cedo. E viu tudo. Viu o filho olhando. Viu o filho sorrindo. Viu a mão do filho tocar o rosto dela. Viu aquilo que lhe haviam dito ser impossível. O choque dele virou a sala do avesso. Jordan, ouvindo a vibração da voz e do movimento, virou-se para o pai. Os olhos foram até Samuel. Encontraram Samuel. E pararam nele. Pai e filho se olharam de verdade pela primeira vez. É difícil explicar o que isso faz com um homem que havia enterrado a esposa, enterrado o futuro que imaginou e, em seguida, enterrado a ideia de que o filho um dia veria o próprio rosto. Samuel tocou a água com a mão trêmula. Depois pegou Jordan no colo, todo molhado mesmo. Encostou o bebê ao peito. Chorava sem qualquer defesa. Jordan também choramingou, mais pela intensidade do momento do que por medo, e manteve os dedos presos ao terno do pai. Angela respirou fundo. Não havia mais volta. Ela tirou do bolso o pequeno frasco que começara a carregar consigo naquela semana. Quando Samuel finalmente conseguiu olhar para ela, perdido, quebrado, suplicante, ela disse a frase que queimou o resto do chão sob os pés dele. Senhor Harmon, eu preciso lhe mostrar uma coisa. Poucos minutos depois, eles estavam no escritório, a porta fechada. Jordan no colo de Samuel, já enrolado numa toalha macia. Angela diante da mesa, o frasco na mão e o caderno aberto. Samuel ainda olhava para o filho como se temesse que qualquer desvio quebrasse o milagre. Mas não era milagre. Esse era justamente o horror. Não era milagre. Era fraude. Angela colocou o frasco sobre a mesa. Samuel leu o rótulo. Empalideceu. Isso não é remédio para a cegueira. Não, disse ela. É sedativo. Ela empurrou o caderno para ele. Mostrou as anotações, horários, reações, padrões. Dias e dias documentados. Samuel passava as páginas com a respiração curta. Todas as manhãs, explicou Angela. Depois dessas gotas, ele fica completamente sem resposta. Quando o efeito vai passando, ele começa a voltar. Primeiro os olhos, depois a cabeça, depois as mãos. No final da tarde ele consegue me seguir, consegue reagir, consegue ver. Samuel apertou o maxilar. As mãos tremiam tanto que uma das folhas quase rasgou. Quem está fazendo isso? A pergunta saiu sem volume, mas carregada de uma violência contida. Não sei tudo ainda, Angela respondeu. Mas alguém está mantendo seu filho assim de propósito. Samuel fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, já não havia apenas choque. Havia algo mais frio, mais perigoso.
Aquela energia que nasce quando a dor finalmente encontra um alvo. Ele levantou devagar, ainda segurando Jordan. Foi até um armário trancado no escritório. Pegou uma pasta de documentos médicos. Relatórios, laudos, prescrições, assinaturas. Tudo levava o nome de Helena Crane. Angela pegou o celular e começou a pesquisar. O nome da médica, licença, histórico, reclamações. Demorou pouco para o mundo deles ficar ainda pior. Senhor Harmon. Ela virou a tela. Helena Crane. Licença suspensa de forma preventiva 18 meses antes em investigação por tratamentos experimentais não autorizados em menores. Samuel leu. Não falou. Angela continuou. Artigos acadêmicos, estudos em desenvolvimento visual infantil, privações induzidas, supressão de resposta ótica, crianças acompanhadas em protocolos longitudinais. A mão dela desceu pela tela, depois parou. Olhe isso. Num dos textos havia referência codificada a um sujeito identificado pelas iniciais JH. Datas compatíveis, intervalos compatíveis, nascimento compatível. Samuel arrancou dos relatórios uma folha que até então nunca tinha examinado com cuidado. Na parte final, quase como um apêndice, havia notas manuscritas. A caligrafia de Helena Crane era firme, nítida, impiedosa. Sujeito JH, candidato ideal. Pai incapacitado pelo luto, ausência materna, ambiente doméstico controlável, iniciar protocolo óptico imediatamente. Dosagem diária crítica para manutenção da supressão visual. Documentar respostas mensalmente. Samuel leu uma vez, depois de novo, depois mais uma. Parecia que as palavras mudariam se ele insistisse. Não mudaram. Ela tinha usado a morte de Victoria, tinha usado o estado emocional dele, tinha usado o isolamento da casa. Tinha transformado o filho dele num projeto, numa criança viva convertida em material de observação. Samuel se apoiou na mesa. O rosto não tinha mais lágrimas, só uma palidez rígida. Ela nos escolheu. Angela não respondeu, porque não havia resposta que bastasse. Ele olhou para Jordan, dormindo exausto em seus braços. Depois ergueu os olhos para Angela, e a voz dele saiu baixa, firme, gelada. Eu quero que ela perca tudo. Na manhã seguinte, Samuel não ligou antes, não marcou consulta, não pediu explicações. Foi direto. Entrou no consultório de Helena Crane com Jordan no colo e Angela ao lado. A recepcionista tentou impedir. Não conseguiu. A médica levantou os olhos da mesa, surpresa. Sorriu aquele sorriso treinado, profissional, seguro. Sr. Harmon, eu não estava esperando... Levante. A palavra caiu reta, sem grito, sem hesitação. Helena franziu a testa. Desculpe? Eu disse para levantar. Ela obedeceu, mais por instinto do que por medo. Ainda tentava sustentar a superioridade do ambiente. Jaleco impecável, diplomas na parede, mesa organizada, a arquitetura inteira da autoridade. Samuel deu um passo à frente e virou Jordan para ela. Olhe para ele. Os olhos do bebê se moveram até o rosto da médica. Fixaram. Não havia como negar. Helena empalideceu. Samuel continuou. A senhora me disse que meu filho nasceu cego. Me disse que os nervos ópticos dele não se desenvolveram. Me disse que ele jamais veria luz, rosto, nada. Helena respirou fundo. Sr. Harmon, precisamos conversar com calma. Ele enxerga. Agora a voz dele tremeu, mas não de fraqueza, de contenção. Ele sempre enxergou. Angela ergueu o celular. Também encontramos seus artigos, e suas anotações, e o frasco, e o histórico da sua licença. A médica olhou para ela pela primeira vez com verdadeira atenção. Não como uma funcionária invisível, mas como ameaça. Você não entende o que viu, Helena respondeu, tentando recuperar o controle. Há protocolos complexos, avaliações, flutuações de resposta. Uso não autorizado em menores, Angela cortou. Sedação óptica diária. Dados compatíveis com o paciente. Notas manuscritas sobre ambiente controlado. Helena deu um passo para trás. Samuel se aproximou mais. Você viu minha esposa morrer. Você viu o estado em que eu fiquei. E escolheu meu filho porque eu estava fraco demais para perceber. O consultório parecia menor, o ar mais pesado. Helena tentou dizer algo, não conseguiu. Samuel aproximou o rosto do dela e sussurrou, com uma calma mais assustadora que qualquer grito. Agora você vai descobrir o que um pai faz quando para de confiar e começa a lembrar.
O processo foi rápido porque o caso era monstruoso demais para ser empurrado para debaixo do tapete com facilidade. Advogados entraram. A promotoria foi acionada. Os laudos foram refeitos por especialistas independentes. Jordan passou por exames completos em um hospital universitário. Resultado: nervos ópticos preservados. Função visual presente. Nenhuma evidência de cegueira congênita. Efeito farmacológico compatível com supressão induzida. A notícia saiu primeiro em círculos médicos, depois em jornais locais, depois em redes maiores. Quando o nome de Helena Crane apareceu associado à experimentação indevida em crianças, outras famílias começaram a falar. Uma mãe de Oakland lembrava de um colírio estranho receitado para a filha. Um casal de Sacramento descreveu padrões semelhantes de letargia após tratamento sensorial. Outra criança havia sido declarada portadora de déficit visual severo e, meses depois da interrupção do protocolo, começou a demonstrar visão parcial. 4 casos. Depois mais. Os investigadores seguiram o dinheiro, seguiram os estudos, seguiram a cadeia de prescrições. Descobriram que Helena mantinha contato com um pequeno grupo de pesquisadores periféricos, gente disposta a sacrificar ética pela chance de publicar algo revolucionário. Mas também houve a pergunta inevitável: qual era o papel do Sr. Chen? No início, Samuel se recusava a acreditar que o homem soubesse de toda a extensão. Chen trabalhava para a família há anos, tinha servido seus pais. Estava ali desde antes do casamento. Fora discreto, eficiente, confiável. Só que a confiança é uma das coisas mais perigosas quando colocada na pessoa errada. Confrontado, Chen tentou dizer que apenas seguia instruções médicas, que a doutora afirmara ser parte do tratamento, que o Sr. Harmon estava emocionalmente incapaz de cuidar dos detalhes, que alguém precisava garantir a rotina. Mas a promotoria encontrou mensagens demais. Uma delas dizia: manter a administração diária antes da exposição paterna. Outra: respostas tardias são desejáveis para a integridade dos dados. Chen não era o cérebro, mas não era inocente. Sabia o suficiente para parar. Escolheu não parar. Quando o julgamento começou, a cidade inteira parecia querer olhar, não apenas pela crueldade do caso, mas pelo símbolo: uma mãe morta, um pai devastado, um bebê transformado em instrumento, uma funcionária invisível que enxergou o que ninguém quis ver. Angela foi chamada a depor. Entrou na sala com roupa simples, postura firme e as mãos frias. Não havia glamour ali, só verdade. Ela contou sobre o primeiro toque, sobre a cabeça de Jordan virando com a música, sobre os olhos seguindo a luz, sobre o padrão das gotas, sobre o rótulo, sobre o banho. Falou sem dramatizar, e justamente por isso cada palavra pesou mais. Os promotores exibiram o frasco, peritos explicaram os efeitos farmacológicos, mostraram como o uso recorrente podia simular ou reforçar um quadro de aparente cegueira e apatia. Os relatórios de Helena foram desmontados peça por peça. As notas manuscritas destruíram qualquer defesa acidental. Não era erro médico, não era julgamento clínico inadequado, era projeto, era método, era escolha. A defesa tentou insinuar que Angela interpretara demais. Tentou questionar o alcance da percepção de uma governanta sem formação médica. Foi um erro, porque isso permitiu que a promotoria perguntasse algo simples. Se ela não tinha formação médica, por que conseguiu ver o que uma especialista escolheu não ver por 6 meses? A sala ficou em silêncio. Samuel também depôs. Mas, quando chegou a vez dele, ninguém viu apenas um empresário. Viu um homem falando da esposa morta, do filho condenado por mentira, das noites ao lado do berço perguntando por que o menino não reagia, da culpa, da impotência. Do instante em que o filho olhou para ele na banheira, havia gente chorando nas últimas fileiras, havia repórteres baixando os olhos, havia mães se agarrando às próprias mãos. Jordan era jovem demais para lembrar, mas o caso gravou na cidade a imagem dele, pequeno, de olhos azuis, sentado no colo do pai, olhando para as luzes da sala como qualquer criança deveria poder fazer. O júri levou pouco tempo, culpada em todas as acusações principais: fraude médica, abuso infantil agravado, experimentação não autorizada, falsificação de documentação clínica, conspiração. Chen foi condenado por cumplicidade e administração consciente de substância indevida à menor. Quando Samuel saiu do tribunal com Jordan nos braços, o ar do lado de fora parecia diferente. Fotógrafos gritavam, microfones se estendiam, perguntas vinham de todos os lados. Ele não tinha planejado discurso, mas falou, porque havia coisas que não podiam terminar em silêncio.
6 meses atrás, disse ele, olhando para as câmaras, um médico me disse que meu filho jamais veria o mundo. Ela não apenas mentiu, ela criou, gota por gota, a escuridão que alegava estar diagnosticando. A voz falhou por um segundo. Ele respirou. Mas a verdade tem um jeito cruel e bonito de voltar à superfície. Meu filho enxerga. Sempre enxergou. E só estamos aqui porque uma mulher que ninguém ensinou a notar decidiu não desviar os olhos. Samuel virou o rosto para Angela. Ela estava ao lado dele, desconfortável com a atenção, como alguém que passou a vida inteira longe do centro de qualquer cena. Mas agora não havia como recuar. Agora ela era parte da história. Um repórter perguntou o que vinha depois. Samuel olhou para Jordan, depois para a casa ao longe, imaginada em sua cabeça, depois para Angela, e respondeu: Nós vamos para casa, e vamos ensinar meu filho sobre a luz. A frase correu o país. Mas a verdade é que a recuperação real não aconteceu diante das câmaras. Aconteceu em silêncio, em dias comuns, em pequenos gestos. Naquela noite, quando Samuel voltou com Jordan para a mansão, a casa não parecia a mesma. Ainda era a mesma estrutura, os mesmos corredores, as mesmas janelas, as mesmas paredes. Mas alguma coisa essencial tinha mudado. Talvez porque a mentira que habitava aquele lugar tivesse sido nomeada. Talvez porque o silêncio, agora, não fosse mais segredo. Samuel entrou no quarto infantil e acendeu todas as luzes. Não por necessidade, por escolha. Sentou-se na poltrona com Jordan no colo. Pegou um bloco de madeira pintado de vermelho. Aproximou do bebê. Jordan olhou, tocou, segurou, levou à boca. Samuel riu pela primeira vez em muito tempo. Um riso pequeno, incrédulo, quase dolorido. Isso é vermelho, ele sussurrou. Sua mãe adorava vermelho. Jordan observava tudo. As sombras, os contornos, o contraste entre a parede azul e a faixa amarela, o brilho do abajur, a barba do pai, os dedos do próprio pé. Tudo era descoberta. Tudo era mundo devolvido. Angela apareceu na porta. Ficou ali, sem querer interromper. Samuel levantou os olhos e estendeu a mão. Ela hesitou. Depois entrou, sentou ao lado. Durante alguns segundos, os três ficaram em silêncio. Não o silêncio pesado de antes, um silêncio cheio. Cheio de exaustão, sim, mas também de alívio. Samuel então falou. Obrigado. Angela balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Preciso. Ela olhou para Jordan. Não, família não agradece desse jeito. A palavra ficou suspensa no ar. Família. Samuel sentiu a força dela. Não como substituição, não como pressa emocional, mas como reconhecimento. Em meio a tudo, alguém tinha permanecido. Alguém tinha lutado. Alguém tinha cuidado. Ele não respondeu de imediato. Só aproximou mais Jordan entre os dois. Lá fora, a neblina que costumava cobrir a propriedade parecia menos densa. Os meses seguintes foram os meses da reconstrução. E reconstruir é mais difícil do que destruir. Destruir às vezes acontece num telefonema, numa assinatura, numa sala de hospital. Reconstruir exige rotina, exige repetição, exige suportar dias em que nada parece grandioso. Samuel começou a abrir as cortinas todas as manhãs, no começo por Jordan, depois percebeu que fazia isso também por si. A luz entrava de novo na casa. A cozinheira voltou a preparar café da manhã completo. Havia cheiro de pão, havia som de panela, havia passos no corredor. Angela continuou na casa, mas a dinâmica já não era a mesma. Ela ainda trabalhava, claro, ainda organizava, ainda limpava. Só que agora também ria com Jordan no tapete da sala. Agora também escolhia brinquedos. Agora também fazia parte das decisões sobre consultas, terapias e horários. Especialistas em desenvolvimento infantil acompanharam Jordan. Confirmaram que a visão estava funcional e que, por causa da privação induzida, seria necessário estimular com cuidado para recuperar totalmente certas respostas. Mas o prognóstico era excelente. Cada dia trazia um pequeno milagre que, na verdade, não era milagre algum. Era direito devolvido. Primeiro, Jordan começou a seguir rostos com consistência. Depois reconheceu objetos. Depois preferiu determinadas cores. Amarelo o deixava atento. Vermelho arrancava reações rápidas. Azul o acalmava. Samuel anotava tudo. Como se pudesse reescrever 6 meses perdidos oferecendo atenção absoluta aos meses que chegavam. Às vezes ele sentava no chão e mostrava um brinquedo de cada vez. Isso é azul. Isso é verde. Olha a luz na janela. Jordan observava com aquela intensidade de criança que está aprendendo não apenas o que as coisas são, mas que elas existem para ele. Angela tinha um jeito muito particular de ensinar. Sem pressa, sem excesso. Ela sabia que depois de tanta manipulação, Jordan precisava de segurança. Segurava o rosto dele com carinho. Esperava o olhar vir. Quando vinha, sorria. Reforçava com voz doce. Repetia.
criava ponte entre toque, som e imagem. Talvez porque ela mesma tivesse passado a vida inteira tentando ligar pedaços soltos dentro de si, talvez por isso entendesse tão bem o tempo da cura. 3 meses depois, a casa parecia outra. As cortinas permaneciam abertas, as janelas brilhavam limpas, o corredor já não ecoava vazio, havia brinquedos em cestos, havia uma manta esquecida no sofá, havia risadas, havia música baixa. Numa manhã de sol, Samuel estava na cozinha fazendo ovos mexidos quando ouviu gargalhadas vindas do quarto infantil. Parou, ficou escutando. Aquele som tinha algo de sagrado. Não porque fosse raro em qualquer casa com um bebê, mas porque naquela casa, durante muito tempo, parecia impossível. Ele desligou o fogo e foi até o quarto. Angela estava sentada no tapete com Jordan no colo. 9 meses agora. Olhos brilhantes, mãos curiosas, energia que finalmente combinava com a idade. Ela erguia um bloco vermelho. Que cor é essa, meu amor? Jordan agarrou o bloco, olhou para a janela, depois para o objeto. Balbuciou sons ainda sem forma. Angela sorriu. Isso, vermelho, vermelho como o amor. Samuel encostou na porta por um segundo, só olhando. Às vezes, a felicidade depois da tragédia dói justamente porque lembra o que quase foi roubado. Ele entrou e se sentou ao lado deles. Pegou um bloco azul, apontou para fora. E isso aqui combina com o quê? Com o céu? Jordan virou imediatamente para a janela. Acompanhou o tom claro do céu de inverno sem neblina. Samuel sentiu o peito apertar. Sua mãe amava esse céu, disse baixo. Ela sentava aqui e dizia que ia te mostrar tudo. Angela apoiou a cabeça de leve no ombro dele. Não foi um gesto ensaiado, foi natural, porque ao longo daqueles meses, a distância entre os dois tinha mudado. Não de forma brusca, não como em histórias apressadas que transformam trauma em romance num passe de mágica. Não, foi devagar. Feito de conversas na cozinha tarde da noite, de olhares compartilhados quando Jordan descobria alguma coisa nova. De dias difíceis em que Samuel desmoronava lembrando Victoria, e Angela não tentava apagar a dor, apenas permanecia ali. Ela nunca pediu espaço. Ele nunca prometeu nada cedo demais. Mas havia algo crescendo, não no lugar de Victoria, nunca no lugar de Victoria, e sim no espaço que a verdade, a gratidão e a convivência profunda abrem entre duas pessoas que atravessaram o inferno do mesmo lado. Samuel ainda falava de Victoria com frequência, mostrava fotos a Jordan, contava histórias. Como ela ria, como ela detestava café muito forte, como tinha escolhido as cores do quarto. Angela ouvia com respeito, nunca competiu com a memória dela, nunca tentou diminuir a presença da mulher que morreu. Talvez por isso Samuel confiasse tanto, porque amar de novo, depois de perder desse jeito, não significa apagar quem se foi. Significa aceitar que o coração humano consegue carregar luto e esperança ao mesmo tempo. Num fim de tarde particularmente claro, Samuel levou Jordan até o jardim. Fazia meses que ele não passava tanto tempo ali. A grama estava aparada, as rosas, cuidadas. O ar tinha cheiro de terra boa. Angela veio atrás com uma manta. Os três sentaram perto do canteiro que Victoria costumava amar. Jordan tocava tudo, folhas, pedras pequenas, sombra dos próprios dedos. Encantado com texturas, brilho, movimento. Samuel o observava como se cada reação fosse uma carta devolvida do passado. Ela deveria estar aqui, disse ele em certo momento. Angela não respondeu de imediato, depois falou. De algum jeito, ela está. Samuel olhou para ela. Havia dor nessa frase, mas não desespero, uma dor amadurecida. Aquela que aprende a coexistir com a continuidade da vida. Passei muito tempo achando que tinha sido abandonado, ele disse. Eu também, Angela respondeu. Os dois sorriram sem humor, porque havia verdades que não precisavam de grandes discursos. O sol descia. Jordan ficou fascinado com o dourado sobre as mãos. Tentava pegar a luz. E, vendo aquilo, Samuel percebeu algo que o desmontou por dentro. Por 6 meses, ele tinha vivido como se Deus, o destino, o acaso, qualquer nome que se queira dar ao incompreensível, tivesse levado sua esposa e deixado seu filho numa escuridão sem retorno. Mas não era isso. A escuridão tinha nome humano, tinha assinatura, tinha intenção criminosa. E descobrir isso não apagava a tragédia, mas mudava o modo como ele lia a própria história. Ele não tinha sido entregue a um universo indiferente. Tinha sido ferido por pessoas, e pessoas podiam ser confrontadas, desmascaradas, punidas. Isso importava. Importava porque devolvia à dor um eixo moral. Importava porque permitia que a esperança reaparecesse sem parecer negação da realidade. Naquela noite, depois que Jordan dormiu, Samuel e Angela ficaram na cozinha. A casa estava quieta, mas de novo, não era o silêncio morto. Era o silêncio natural de fim de dia. Samuel serviu chá, sentou diante dela. Demorou para falar.
Quando você chegou aqui, eu mal conseguia ver qualquer coisa. Angela mexeu na xícara. Eu percebi. Eu não vi meu filho, não vi a casa, não vi o que estavam fazendo. Ela levantou os olhos. Você estava sobrevivendo. Mesmo assim, não foi sua culpa. Samuel ouviu aquilo e fechou os olhos. Porque culpa é uma doença teimosa. Mesmo quando a lógica a contradiz, ela insiste. Ela escreveu que eu estava incapacitado pelo luto, ele disse. Angela assentiu. Ela usou isso contra você. E às vezes eu penso que ela tinha razão. Eu estava incapaz. Não. A voz de Angela ficou firme. Você estava ferido. Isso não dá a ninguém o direito de transformar seu filho num experimento. Samuel ficou em silêncio. Depois estendeu a mão sobre a mesa. Angela olhou. Deixou a própria mão tocar a dele. Não foi uma cena grandiosa, nenhuma música, nenhuma promessa. Só duas pessoas reconhecendo, sem precisar dizer muito, que haviam se tornado apoio real uma da outra. Os meses foram passando. Jordan crescia. A visão, antes abafada, se integrava cada vez mais ao resto do desenvolvimento. Ele começou a rir quando via o rosto do pai aparecer atrás da porta. Começou a apontar para manchas de luz no chão. Ficava preso a livros ilustrados. Gostava especialmente de contrastes fortes. Amarelo e azul, talvez por causa do quarto que a mãe havia imaginado para ele antes mesmo de segurá-lo. Samuel voltou a trabalhar gradualmente, mas mudou a rotina. Menos horas fora, mais tempo em casa. Menos obsessão com negócios que antes pareciam urgentes. Mais atenção aos pequenos rituais do filho. Café da manhã juntos, banho noturno às vezes, passeio no jardim, histórias antes de dormir. A casa inteira sentia essa mudança. Funcionários falavam num tom normal outra vez. A cozinheira cantava baixinho. As portas podiam ser fechadas sem que isso soasse como sentença. O peso tinha diminuído. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque a verdade abriu janelas. Certa manhã, Samuel encontrou Angela na lavanderia olhando pela janela. Ela parecia distante. Perguntou se estava tudo bem. Ela demorou um pouco. Só estava pensando, disse. Em quê? Em como é estranho passar a vida inteira sendo invisível e, de repente, estar no centro de algo tão grande. Samuel se encostou ao lado dela. Você sempre existiu. Só esteve cercada de gente que não sabia olhar. Angela riu de leve. Talvez. Não. Com certeza. Ela olhou para ele. E naquele olhar havia um cansaço antigo, sim, mas também algo novo. Reconhecimento, pertencimento, talvez até descanso. Porque uma das coisas mais difíceis para pessoas como Angela não é apenas sofrer. É ser vista sem precisar provar valor o tempo todo. Samuel via. Jordan via. A casa, que antes a teria engolido como mais uma funcionária transitória, agora a reconhecia como peça essencial da própria salvação. No aniversário de 1 ano de Jordan, a mansão recebeu poucas pessoas. Nada extravagante. Samuel não queria espetáculo, queria presença. Havia bolo simples, alguns amigos próximos, 2 especialistas que haviam acompanhado a recuperação e se afeiçoaram à criança. Fotografias de Victoria sobre uma mesa com flores claras. Jordan ficou fascinado com as velas. Tentou tocar a chama. Riu quando a luz tremulou. Samuel o segurava com as mãos firmes e os olhos molhados. Quando todos cantaram, ele pensou em tudo o que quase foi tirado. Não apenas a visão do filho, mas a chance de vê-lo crescer. A chance de rir em aniversários. A chance de ouvir balbucios virarem palavras. A chance de partilhar luz. Mais tarde, quando a maioria já havia ido embora, Samuel ficou sozinho no quarto infantil por alguns minutos. Olhou as paredes coloridas, passou a mão pela faixa amarela. Sentou-se na velha poltrona onde tantas vezes chorara achando que o filho estava condenado. Pegou uma foto de Victoria. Eu não consegui protegê-lo no começo, sussurrou. Mas ele está bem, e ele consegue ver. Ele consegue ver tudo o que você queria mostrar. Não houve resposta. Mas houve paz suficiente para que ele não se sentisse falando sozinho. Quando voltou ao corredor, encontrou Angela com Jordan no colo. O menino estendia os braços para as luzes do lustre. Samuel parou. Sorriu. E pela primeira vez sem culpa imediata, sem a sensação de traição à memória da esposa, percebeu que também havia amor vivo naquele corredor. Ainda era cedo para nomear, mas já existia. Os dois seguiram sem pressa. Havia dias em que o passado voltava como um peso súbito. Uma música de Victoria no rádio, uma peça de roupa antiga, um cheiro, um feriado. Nesses dias, Samuel podia ficar mais fechado. Angela respeitava.
Não invadia. Só ficava por perto o suficiente para que ele soubesse que não estava sozinho. Havia dias em que Angela também era puxada de volta pela própria história. Memórias de lares provisórios, portas fechadas, gente indo embora. O medo irracional de que tudo aquilo acabasse de repente. Nesses dias, Samuel percebia antes mesmo de ela falar. Levava café ao quarto dela. Perguntava se queria ajuda com algo que não precisava de ajuda. Jeitos discretos de dizer, você pode ficar. Jordan, sem saber, costurava essas duas pessoas. A forma como corria os olhos para encontrar um e depois o outro. Como batia palmas quando os dois entravam juntos. Como se acalmava mais rápido quando ouvia as vozes dos dois no mesmo ambiente. Crianças às vezes reconhecem verdades emocionais antes dos adultos. Num domingo chuvoso, os três ficaram na sala principal com livros espalhados. Jordan já engatinhava com determinação impressionante. Ia até a janela, voltava, parava diante de uma poça de luz no tapete e tentava segurá-la. Angela ria, Samuel filmava. Em dado momento, Jordan ergueu um livro ilustrado com pássaros. Apontou para uma figura vermelha. Samuel disse, vermelho. Jordan repetiu algo parecido. Foi só uma sílaba torta, mas era sinal suficiente. Angela levou a mão à boca. Samuel riu alto. O menino riu junto. E aquela risada encheu a sala onde meses antes parecia haver apenas ausência. É estranho como casas guardam memória. Mesmo quando as pessoas mudam, a arquitetura lembra. A escada onde Samuel sentou sem força certa madrugada. O corredor por onde passaram os frascos. O quarto pequeno onde Angela escreveu observações à luz do celular. O escritório onde a verdade ganhou palavras. Tudo isso continuava ali, mas agora havia novas camadas por cima. A sala do banho improvisado onde pai e filho se viram. A cozinha das conversas noturnas. O jardim das tardes de sol. O quarto infantil das primeiras cores nomeadas. A casa não esqueceu a dor. Aprendeu a coexistir com outra coisa. 1 ano e meio depois do início de tudo, Samuel finalmente fez algo que adiara por medo. Abriu as caixas com as coisas de Victoria. Roupas dobradas, cartas, cadernos, fotos impressas, alguns objetos de maternidade que ela comprara antes do parto. Ele chamou Angela. Não queria fazer aquilo sozinho. Jordan, já maior, brincava no chão com blocos de montar. Dentro de uma das caixas havia um caderno de planejamento do quarto do bebê. Anotações de Victoria. Cores, ideias, frases. Numa página, escrito com letra rápida, quer que ele acorde cercado de luz, quer que saiba que foi amado antes mesmo de abrir os olhos para o mundo. Samuel parou. Angela leu por cima do ombro. Os dois ficaram em silêncio. Jordan levantou um bloco amarelo e o ergueu para a claridade da janela. Nenhum dos dois conseguiu evitar as lágrimas. Mas não eram lágrimas iguais às do começo. Tinham tristeza, sim. Tinham falta. Mas também tinham gratidão. Porque, apesar de tudo, aquele desejo de Victoria tinha sobrevivido. O menino estava, de fato, cercado de luz. Com o tempo, a história de Jordan se tornou referência em debates médicos e jurídicos. Protocolos mudaram. Hospitais reforçaram camadas de supervisão. Publicações revisaram critérios de autorização experimental. Samuel financiou uma pequena fundação voltada a famílias vítimas de abuso médico e negligência diagnóstica. Não fazia isso por imagem. Fazia porque sabia como é devastador depender da autoridade errada no pior momento da vida. Angela participou desde o começo. Ajudava em triagem de histórias. Falava pouco nas reuniões, mas quando falava, todo mundo ouvia. Porque havia autoridade em quem viu a verdade sozinha e insistiu mesmo assim. Em uma dessas reuniões, uma mãe se aproximou dela chorando e disse: se você não tivesse prestado atenção, aquele menino talvez passasse anos sem enxergar. Angela respondeu algo que a própria vida ensinara. Às vezes o mundo só muda porque alguém decide permanecer olhando quando todo mundo já aceitou a versão mais fácil. Samuel ouviu de longe e sorriu, porque essa frase era ela inteira. Anos de invisibilidade tinham treinado Angela a notar detalhes, o que os outros ignoravam, o que não se encaixava, o que passava pela margem. Aquilo que um sistema baseado em títulos e jalecos não enxergou, uma mulher acostumada a limpar os rastros dos outros percebeu num simples virar de cabeça e numa mãozinha que se fechou em seu polegar. Se existe uma ironia moral na vida, talvez seja essa. Quem foi tratado como pequeno demais, às vezes é o único grande o bastante para sustentar a verdade. Com o passar do tempo, Samuel e Angela deixaram de evitar o óbvio. Não houve declaração teatral, não houve jantar arranjado para isso. Um dia, no jardim, enquanto Jordan corria atrás de bolhas de sabão sob a luz da tarde, Samuel simplesmente segurou a mão de Angela e não soltou. Ela apertou de volta, e foi assim,
Natural, demorado, certo. O amor que nasceu ali não veio para apagar luto, veio para provar que o coração não trabalha na lógica da substituição, e sim da expansão. Victoria continuava presente, nas histórias, nas cores, no quarto, no céu que Samuel mostrava ao filho. Ângela não competia com essa presença. Passava a caminhar ao lado dela de outro modo, como alguém que respeitava a origem da dor e, ao mesmo tempo, ajudava a construir o futuro. Jordan cresceu sabendo disso, sabendo quem foi sua mãe, sabendo o que quase lhe fizeram, sabendo quem ficou, sabendo quem lutou. Certa noite, já mais velho, ele perguntou ao pai por que tinha tantas fotos de céu no quarto. Samuel o colocou no colo e respondeu: "Porque sua mãe dizia que queria te mostrar a luz do mundo. E você mostrou", disse o menino. Samuel olhou para Ângela, que estava encostada na porta, e corrigiu com um sorriso triste e bonito: "Nós mostramos." Jordan pensou um pouco. Depois apontou para Ângela. Ela viu primeiro. Samuel sentiu um nó na garganta. Sim, respondeu. Ela viu primeiro. É tentador olhar para uma história dessas e chamá-la de milagre, porque a palavra dá conforto, a palavra organiza a emoção, a palavra permite sentir que houve intervenção mágica no último segundo. Mas talvez a parte mais poderosa não seja o milagre, talvez seja a escolha humana, a escolha de uma mulher cansada, sozinha, facilmente descartável, de não aceitar a versão mais conveniente. A escolha de um pai destruído de, ao descobrir a verdade, não afundar de vez, mas lutar. A escolha de reabrir janelas, de ensinar cores, de nomear o crime, de reconstruir. Na vida real, a esperança muitas vezes não chega como clarão, chega como atenção, como insistência, como alguém que nota um detalhe, como alguém que compara horários, como alguém que ousa perguntar: e se todos estiverem errados? Jordan um dia não lembraria do frasco, nem do consultório, nem do tribunal, mas viveria no corpo a liberdade que nasceu quando outra pessoa se recusou a tratá-lo como caso encerrado. E Samuel, sempre que o via correr em direção à luz do fim da tarde, sentia duas dores ao mesmo tempo: a dor pelo que Victoria perdeu e a dor pelo que ele quase perdeu também. Mas agora essas dores já não vinham sozinhas, vinham acompanhadas de sentido, de gratidão, de verdade. Houve uma tarde, muitos meses depois, em que a neblina voltou forte e cobriu toda a propriedade. O tipo de neblina que antes transformava a casa num lugar triste, suspenso, sem contorno. Jordan correu até a janela e perguntou onde o jardim tinha ido. Samuel ajoelhou ao lado dele. Ele ainda está lá, a gente só não consegue ver agora. Jordan encostou a mão no vidro. Então ele volta. Volta. O menino pensou um pouco. Depois respondeu com a simplicidade de quem ainda não aprendeu a complicar o essencial. Tipo eu. Samuel não conseguiu falar por alguns segundos. Porque sim, tipo ele. A verdade estava sempre lá, mesmo quando encoberta, mesmo quando disseram o contrário, mesmo quando um sistema inteiro colaborou para escondê-la. A neblina passa, a luz volta. E quando volta, revela não apenas o que estava oculto, revela quem permaneceu esperando por ela. Naquela noite, depois de colocar Jordan para dormir, Samuel foi até o quarto. As paredes azuis e amarelas ainda estavam ali, um pouco gastas em alguns pontos, mais vividas agora. Ele passou os dedos por uma pequena mancha antiga perto da prateleira, lembrança de quando Victoria havia derrubado tinta e rido. Sorriu sozinho. Ângela apareceu atrás dele. Ele dormiu rápido, disse. Samuel assentiu. Hoje ele apontou para a lua antes de fechar os olhos. Ângela sorriu. Ele gosta do brilho. Samuel respirou fundo. Eu passei tanto tempo achando que tudo o que nos restava era sobreviver. Ângela aproximou-se. E agora? Ele olhou o quarto, a cama pequena, os livros, o abajur aceso, as cores escolhidas com amor antes da tragédia. Depois olhou para ela. Agora eu acho que viver voltou. Ângela encostou a cabeça no peito dele. Nenhum dos dois precisava prometer eternidade em voz alta. Já tinham visto de perto demais como a vida pode rasgar planos. Mas estavam ali, e às vezes, ficar é a forma mais sincera de amor. Se alguém tivesse olhado aquela casa no auge do luto, teria dito que nada bom nasceria dali. Uma esposa morta, um pai em ruínas, um bebê supostamente cego,